Muito bem. Boa tarde a todos. Novamente é um prazer ver vocês aí. Tenho acompanhado o curso desde o começo, né? Isso é muito bom, estar com vocês, podendo compartilhar essas tardes de domingo. E nós estamos chegando agora à nossa penúltima aula, né, do Panorama do Novo Testamento. Esse bimestre é um bimestre diferente, porque ele tem 9 domingos, né? E isso foi bom até para distribuir um pouquinho mais os livros ao longo aí do curso, né? Mas traz um desafio também maior para a gente poder, para estarmos os 9 domingos, né? E espero que vocês estejam vendo bem a tela aí. Sim, dá para ver sim. Dá para ver? Então tá bom. Bom, novamente aí, eu só deixando registrado aqui para efeitos de gravação, né, nós temos a proposta do nosso curso, né, que é essa visão panorâmica do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, com conteúdo histórico, autores, cronologia e os principais temas. E o objetivo nosso ao longo desse bimestre, que foi, de fato, conhecer essa cronologia dos livros, ter uma visão panorâmica e, de fato, apreciar o plano divino de Deus para o Novo Testamento. Novamente, passando bem rapidamente aqui, porque eu tenho reprisado essa fala nas aulas, né, para fim de gravação, porque muitos, às vezes, acabam captando aí algumas aulas separadas. E hoje a nossa agenda aqui, né, como eu disse, é o nosso penúltimo encontro. Nós estamos aí, já passamos por inúmeros livros do Novo Testamento, né, como vocês podem ver na nossa agenda. E hoje nós chegamos nos livros de Hebreus, 1º, 2º e 3º João. E dentro da proposta metodológica aí, né, que eu tenho dado esse enfoque, até para não seguir tão somente uma sequência da disposição dos livros, mas para podermos até abranger alguns assuntos dentro do contexto do Novo Testamento, nessa cruz aí de temas, né, simbolizando a cruz de Cristo, todas as temáticas dos livros voltadas para a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. E, de fato, assim o é, né? O Novo Testamento é a expressão da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para estar conosco e fazer o nosso resgate, né, a propiciação do nosso resgate. E isso tem tudo a ver com a temática que eu escolhi hoje aqui, que é a obra de Cristo. E eu coloquei esses 4 livros, na verdade, na obra de Cristo. E vamos ver aqui para frente. Deixa eu só fazer vou pedir uma pausa rapidamente, porque eu vou pegar uma luminária, que eu estou achando que a minha câmera está escura. Já volto já, só um minutinho. Bom, espero que tenha melhorado um pouco aí a iluminação. Melhorou, né, Roda? Tá bom, obrigado. E então, dentro dessa temática aí da nossa metodologia, eu escolhi esse tema da obra de Cristo. E se você pegar o texto de Hebreus 9, 28, que eu coloquei na tela aí, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. O que seria essa obra de Cristo, né? Nós já tratamos aqui de tantos temas, né? Nós falamos sobre a vida de Cristo, né, que são os evangelhos, falamos sobre a justificação, perseguição, os ministros de Cristo, né, que são aqueles escolhidos para levar a mensagem, Paulo, seus amigos, falamos sobre apostasia, sobre justificação, sobre a igreja de Cristo, né, que está descrita ali no livro de Atos, o começo da igreja primitiva. Por que eu chamo a atenção aqui, então, da obra de Cristo, né? Há um entendimento, talvez não tão tácito nas igrejas e nos ensinamentos bíblicos, de que o sacrifício de Cristo na cruz foi tão somente para nos resgatar do império das trevas, né? Perdoar nossos pecados. Isso, de fato, é verdade. De fato, Cristo morreu, a sua obra, né, o seu sacrifício, a sua paixão, ela foi para, de fato,
nos propiciar, nos religarmos a Deus, né? Então, a palavra religião, vocês conhecem bem, ela vem desse termo latino, né, do latim de religare, né, religarmos o ser humano com o Deus Criador. Isso só foi possível através da figura de Cristo. Mas quando nós falamos da obra de Cristo no contexto teológico, ele de fato é um pouco mais abrangente. E eu separei alguns textos aqui, é claro que não é o foco da nossa aula, nosso foco de fato é explorarmos de maneira panorâmica os livros, né, mas é importante a gente, para entendermos, e para você entender talvez um pouco do contexto de Hebreus, de fato observar essa obra de Cristo, né? Então, lá, se você pegar alguns textos que a gente já passou, como o caso de 1 Timóteo, em 1 Timóteo 2,6, ele vai dizer assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, a obra de Cristo, ela foi, de fato, uma substituição, foi em substituição aos pecadores, é o que os teólogos chamam de expiação vicária, né? É o Cristo que se sacrifica, é o Cordeiro de Deus, que nós vamos ver mais na última aula em Apocalipse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquela simbologia que vem desde o Antigo Testamento, da primeira Páscoa, onde um cordeiro foi sacrificado e o seu sangue untado nos umbrais das portas das casas do povo hebreu, para que, quando da última praga do Egito, que era a morte dos primogênitos, não houvesse ali a morte dos primogênitos dos hebreus. E aí Moisés fala que a próxima Páscoa seria celebrada no deserto, né? E de fato foi. Você pode lembrar também da história de Abraão e seu filho Isaque, do sacrifício, né, e como Deus manda, no último momento, um sacrifício em favor de Abraão ali, para que ele não sacrificasse o seu próprio filho, né. Então, essa é a substituição, a expiação vicária, a substituição dos nossos pecados, para que Cristo, então, assumisse o nosso lugar, tendo uma morte desonrosa na cruz. Um segundo ponto da obra de Cristo é que ela, de fato, é uma redenção para os pecados. Então, você fala assim, mas qual que é a diferença? Bom, a diferença está exatamente nessa. Uma coisa é o papel de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A outra, nós podemos ver em João 1:29, e aí destacando o trechinho B aqui, na segunda parte do trecho, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Cordeiro de Deus, ele está tirando esse pecado do mundo, ele é a redenção para os nossos pecados, né? Então, essa junção, essas duas faces da mesma moeda. Um terceiro ponto aqui é uma reconciliação do homem para com Deus. Então, eu até falei do primeiro, falando do religare, né, da religião, o religare, de fato é isso. Ao ter o seu sacrifício como Deus homem, sendo o Cordeiro de Deus, tirando o pecado, tendo essa expiação vicária, ele reconecta o homem para com Deus. Isso está em Romanos 5:10, nós já passamos por Romanos também, né? Falamos muito sobre a justificação, né? E aqui em Romanos 5:10 ele fala, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, essa reconciliação só é possível na obra de Cristo. Ela não é possível de nenhuma outra maneira, quer seja por boas obras, quer seja por nascimento, né, como muitos judeus assim o creem, quer seja por qualquer outro espectro da antropologia, né, por isso que lá em João 14:6, se não me engano, né, espero não estar equivocado, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele, é ele que faz essa ligação entre o homem caído e Deus, né, e é por isso também que o Pilatos, né, diante daquele momento tão ímpar da história da humanidade, em que ele se vê de encontro ali, tentando talvez libertar Jesus dos seus acusadores, e Jesus fala para ele, olha, é assim, você não tem poder sobre mim, né? E Pilatos fala uma frase, o que é a verdade, né? O que é verdade nesse contexto todo? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa reconciliação só é possível através do próprio Cristo. O sacrifício era necessário.
eu já falei em outra aula, provavelmente, mas tem um teólogo que diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O projeto da cruz de Cristo já é um projeto, a obra de Cristo já é um projeto que nasce no coração de Deus. E por fim, nesse contexto da obra toda, além de reconciliar o homem com Deus, além de ser um momento da substituição dos nossos pecados e essa redenção para os pecados e para os pecadores, né? É um momento de redenção, é também uma forma de fazer justiça, satisfazer a justiça e a ira de Deus. Nós temos o contexto dos atributos de Deus, né, e você pode ver um livro muito interessante, que eu esqueci de separar aqui, depois eu acho, do Tozer, A.W. Tozer, que ele fala dos atributos de Deus, e como os atributos de Deus, eles são, de uma maneira que nós talvez não possamos entender, mas eles são conectados, né. Então é difícil, muitas vezes, para as pessoas entender como que um Deus irado, ele pode ser um Deus de justiça, como que um Deus de amor, ele pode ser um Deus de justiça de fato, né? Mas assim Deus é um Deus tão justo e tão amoroso que para ele cumprir o seu propósito, ser fiel à sua própria palavra, que é o salário do pecado é a morte, ele satisfaz a sua justiça com o sacrifício do seu próprio filho. Então, é aí que se mostra, aí que o Tozer explica muito bem sobre os atributos de Deus, mostrando que a justiça de Deus e a ira de Deus, elas podem sim andar paralelamente, e mostrando que o plano redentivo na obra de Cristo Jesus, ele se cumpre também nessa satisfação de Deus em ver o seu atributo, que é de ser um Deus justo, sendo cumprido. Então, se você pega em 2 Coríntios 5:20, na verdade, é o 5:21, eu errei aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado é Cristo, né? O que Deus faz? Ele faz ele pecado por nós. Naquela cruz, Jesus era totalmente pecado, para que fosse satisfeita a justiça de Deus. Então, a ira de Deus recai sobre a figura de Jesus Cristo naquele momento, e aí nós temos a redenção completa, né? A obra de Cristo, ela tem essa complexidade toda. E alguns autores vão extrapolar ainda mais, pegando o texto de Romanos, sobre a própria criação que geme ansiosamente, aguardando a redenção dos filhos de Deus, né? Então, o plano da obra de Cristo, ele não é um plano tão somente que diz respeito ao ser humano, ele diz respeito principalmente a Deus, ao próprio Cristo como Filho de Deus, ao ser humano e até em justa medida a própria criação, que aguarda ansiosamente, gemendo, né, pela redenção final. Novamente, não teria tempo, e até peço desculpa, né, quando a gente entra num tema assim, eu gosto bastante, entra num tema desse, acaba aguçando um pouco o nosso apetite para saber um pouquinho mais, mas é só para dar uma introdução, né, dentro desse aspecto aí da metodologia que a gente tem usado, do contexto do livro de Romanos, né, do livro de Hebreus, perdão. E eu fiz novamente aqui um quadro resumo, né, eu sempre coloco ele um pouquinho antes aqui, para a gente já ter uma ideia de em que terreno nós estamos pisando, né. Nós temos aqui um livro complexo, denso, que é o livro de Hebreus. Eu juntei aqui com outros 3 livros, que são muito mais simples, né? Talvez 1 João tenha um pouco mais de conteúdo teológico, mas esse contexto da obra de Cristo, ele está muito presente em Hebreus, por isso que eu quis trazer e anexar esses outros livros aqui, né. Então, nesse nosso resumo aí, vocês podem ver a data provável, né, da escrita desses livros. Os livros de João vamos dizer assim, são mais recentes, né, na história da igreja primitiva, e o de Hebreus ali, provavelmente no ano 65 a 69 depois de Cristo, né. Você tem os destinatários desses livros, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre cada um deles. Tudo bem até aqui? Vamos caminhando, então. Qualquer coisa vocês podem interromper, viu, gente? Então, o livro de Hebreus é um livro curioso aí, né? Tem uma temática forte com relação à obra de Cristo, de fato, tanto que a frase-chave dele, né, é a supremacia de Cristo,
E o autor de Hebreus, por que eu falei que ele é um livro curioso? O autor, ele não é conhecido. Ele é deduzível, né, quem possa vir a ser esse autor, mas ele não é, de fato, conhecido, como a gente viu em todos os outros livros do Novo Testamento, sem exceção. Nós temos, claro, sempre o contraditório, né, na história da evolução da teologia, dos estudos teológicos, há sempre o contraditório aparecendo, mas hoje já é tácito que dos 27, 26 livros já tem a sua autoria reconhecida. Isso não se aplica a Hebreus. Hebreus tem uma autoria disputada entre alguns teólogos disputam quem de fato teria sido o autor, né? Eu coloquei alguns que podem ser esse autor, seria Barnabé, aquele amigo de Paulo, amigo de missões de Paulo, né? O próprio Paulo, Lucas, que também era companheiro de Paulo e escreveu o livro de Lucas e Atos, Clemente, que ali estavam juntos, né, nesse contexto de missões de igreja primitiva, Silvano, que chegou a escrever juntamente com Paulo, né, como amanuense, uma carta, e outro personagem é Apolo, que aparece no livro de Atos, como aquele personagem que entendia, era alguém muito douto e muito versado nas escrituras, mas que ainda não conhecia o Espírito Santo e foi ensinado por Paulo, Priscila e Áquila, né? Você tem aí uma diversidade de personagens. Eu não coloquei aqui, mas eu já ouvi até um professor meu lá do Paulo da Vida falando até da possibilidade de Priscila ter escrito o livro de Hebreus. Olha, seria muito interessante, né? Tivéssemos uma mulher escritora aí, comprovadamente, né? Mas esses são as disputas principais aí. Eu vou dar minha opinião particular aqui, na verdade, baseado no Russell Shedd, né, que é um autor proeminente aí, né, já falecido, mas ele fala de Apolo como o escritor do livro de Hebreus. Eu tendo a concordar com ele pelas justificativas que ele apresenta, especialmente, a gente vai passar um pouquinho aqui algumas coisas, mas especialmente sobre o teor da carta, né, a forma como ela é escrita, o conteúdo, o estilo do grego, né, de alguém que seria muito versado nas escrituras e tinha um bom conhecimento do Antigo Testamento também. O versículo-chave de Hebreus, eu fiquei na dúvida, na verdade, do versículo-chave, tá vendo? O Hebreus, ele dá um monte de dúvida pra gente, né, mas o versículo-chave que eu destaquei aqui é o 12, de 1 a 2, que diz lá, né, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. E esses dois versículos, de fato, trazem o contexto da supremacia de Cristo, né? Só para ficar registrado, um outro texto que eu acho que simbolizaria bem Hebreus é o versículo 3 do capítulo 1, né? Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É bem similar os dois textos aí, né, os versículos, mas mostra de fato essa supremacia de Cristo. E de fato em Hebreus, é o verso que eu escolhi, Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, como sacerdote, como filho de Deus. Dá essa dimensão completa da obra de Cristo, de quem ele é. É o Cristo que veio não só para ser sacrificado como cordeiro, mas ele é o rei escolhido, é o rei esperado, tanto pela sua linhagem real de nascimento, né, filho de José, que era da linhagem de Davi, filho de Maria, que era da linhagem de Davi. Ele é sacerdote a exemplo de Melquisedeque. Então, o autor de Hebreus, ele remonta a esse texto de Melquisedeque do Antigo Testamento para dizer que Jesus é dessa ordem, e ele é o filho do próprio Deus, que a gente consegue ver isso nos evangelhos, especialmente no evangelho de João. E o propósito de Hebreus é, de fato, esse, encorajar os cristãos hebreus. Então, ele está escrevendo para um público que reconhece essa linguagem, né, do Antigo Testamento, reconhece esse termo como hebreu, né, um povo hebreu,
Encorajar essas pessoas à perseverança fiel em meio à perseguição, demonstrando a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo em sua pessoa e obra, e expondo as sinistras consequências da incredulidade. Então, a proposta do autor de Hebreus é, de fato, trazer a obra de Cristo, a superioridade de Cristo como ponto notável, como o grande cerne, a grande raiz, a espinha dorsal do seu texto, para encorajar esses irmãos na perseverança pela fé. Eu já falei aqui alguns pontos, né, que a gente pode notar, né, de fato, o livro de Hebreus não tem autoria reconhecida, ele tem 30 citações do Antigo Testamento, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Hebreus, ele tem ao menos 30 citações diretas, né, fora referências indiretas que você pode, às vezes, captar ali no texto, né. E ele é o único livro, no versículo 4:14, a declarar Jesus como sumo sacerdote, né? Ele fala lá que, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, ele traz esse outro aspecto da figura de Jesus Cristo, né? E aí colocamos mais um título, podemos assim dizer, a figura de Jesus Cristo, né, como sumo sacerdote. A figura do sacerdote ela é bem conhecida para o povo hebreu, para o povo judeu, né? Só relembrando aqui rapidamente, o sacerdote ele é da linhagem, ele nasce na linhagem de Arão, né, que era irmão de Moisés, ele é o primeiro sumo sacerdote, é aquele que faz a propiciação dos pecados do povo, ele é o único que tinha o direito de entrar no local sagrado e fazer o sacrifício de animais, derramando sangue ali no local específico para purificar o pecado de todo o povo, né? E aí é interessante essa figura de linguagem que acaba permeando todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, porque Jesus, de fato, derrama o seu sangue em propiciação a todos, né? Então, ele não é só o sumo sacerdote, como ele também é o cordeiro, né? Essas figuras vão se aglutinando e mostrando a majestade, a supremacia desse Cristo, né? Desse Jesus Deus. E na época existia um sumo sacerdote, né? Isso que é interessante. Existia um sumo sacerdote que era Anás e Caifás, acho que esses nomes. E eles exerciam o seu sacerdócio ali, né? Mas Cristo, de fato, é o verdadeiro sumo sacerdote, né? A aplicação do livro de Hebreus para a gente, né? Claro que você vai ter inúmeras aplicações, você pode até pegar a lista de heróis da fé que Hebreus traça, né? Ele faz uma lista lá em Hebreus 11, né? 11 ou 13, ele faz uma lista de heróis, né? E aí você, eu acho que esse é o capítulo 11, ele faz uma lista de heróis da fé. Você pode pegar esses exemplos, você pode pegar a obra de Cristo, mas de fato o que significa Jesus para cada um de nós? Faltou uma letra A ali, mas o que significa Jesus para cada um de nós? De fato, Cristo tem sido soberano, né? Se Hebreus fala tantas características de Jesus como rei, como sacerdote, como filho, como cordeiro, como aquele que tem a sua obra completa, né? Será que de fato isso tem impactado as nossas vidas? Ele tem sido de fato todos esses adjetivos e características em nossa vida, nós temos, de fato, entendido dessa forma, né? E aí um pouquinho sobre a autoria, né, que eu falei que ia falar um pouquinho mais, né? Você tem alguns autores, por exemplo, Orígenes de Alexandria, ele identificava as ideias como sendo de Paulo, mas não a linguagem nem a dissertação apresentada na carta. A forma de escrita é muito diferente de Paulo, mas as ideias compactuam muito com as ideias paulinas. Tertuliano já atribuía essa carta a Barnabé, e Clemente de Alexandria, em 95 depois de Cristo, ele cita em seus escritos que a igreja dos primeiros séculos não atribuía Hebreus a Paulo, porque, de fato, esse estilo do grego é muito polido e retórico, né, diferente de Paulo, que usa o grego que ele usa nas suas cartas, né. Até a forma de citar o Antigo Testamento, né, é diferente. Paulo cita bastante o Antigo Testamento. Ele, sendo um fariseu, conhecido da lei, ele cita muito o Antigo Testamento, mas a forma de citar é diferente. E
a tese da autoria de Apolo, né, ela se baseia nas evidências ali de Atos 18 e 24, né, ele era, de fato, oriundo de Alexandria, ele era um homem eloquente, erudito, e era um homem poderoso nas escrituras. Então, o que os autores falam? O Russell Shedd fala isso, né, ele fala assim, bom, a partir do momento que você tem ideias paulinas, teologia paulina num texto que não é teologia paulina, que não é de Paulo, você pode atribuir isso a alguém que esteve com Paulo, né? E, de fato, Apolo, ele foi, de alguma forma, ensinado por Paulo, assim como ele também teve como professores Priscila e Áquila, né? E é essa defesa que o Russell Shedd e outros autores vão fazer a respeito de Apolo. Mas, novamente, eu não morreria por isso. Acho que isso, no contexto de canonicidade das escrituras, ele não faz tanta diferença assim. Tem gente que fala que é Paulo e ponto final, ok, também a gente pode sair para comer uma pizza junto e todo mundo fica feliz, porque, no meu ponto de vista, e olhando para todo o contexto do Novo Testamento, não faz diferença em termos de canonicidade, até porque o texto de Hebreus, ele, em momento algum, ele é conflitante com os demais textos, né? Isso a gente deixa para Tiago, que é conflitante, deixa para Judas, que tem os seus conflitos internos, mas Hebreus, ele é muito doutrinário, e uma doutrina muito similar à doutrina paulina, né, que é a doutrina dos apóstolos. Só um pouquinho de contexto aqui, eu falei que Hebreus ele é um pouco mais denso aí, né, essa carta, ela não deve ter sido direcionada especificamente a uma igreja que estava em Jerusalém. Os destinatários, provavelmente, serviam a igreja primitiva financeiramente ali, mas eles não estavam na Palestina, né, eles tinham, e aí o texto tá aqui que eu coloquei de 6:10, né, Hebreus 6:10, ele fala um pouquinho sobre isso, né, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com o seu nome, por servistes e ainda servis aos santos, né, é uma ideia que é uma escrita que é direcionada para destinatários que serviam a igreja em Jerusalém com ofertas, né, isso é comum, Paulo, ele faz isso, ele é instruído a, quando fosse fazer as suas missões, enviar ofertas para a igreja em Jerusalém, mas aí os destinatários, então, não são conhecidos, mas provavelmente não estavam em Jerusalém, né. Eu já falei sobre a língua grega escolhida, né, que ela é um grego mais culto. A mensagem, também já falei, que Jesus Cristo é a última e definitiva palavra de Deus, né. Tanto que os primeiros versículos, eles são muito bonitos, né. Eu li o 3, mas o 1 e o 2, né, fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus, ele fala isso, olha, Jesus é a última e definitiva palavra de Deus. Se antigamente Deus falou através dos profetas, de muitas maneiras, hoje ele nos fala através do Filho, né? E é interessante o autor de Hebreus falar isso assim, hoje ele nos fala através do Filho, porque Jesus Cristo já era morto, ressuscitado, mas já era morto, né? Mas ele traz o conceito aqui de palavra viva de Jesus ter estado na Terra, né, e o que isso impactou, e que os apóstolos, então, estavam levando a mensagem do Cristo vivo, né, então ele fala, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, então ele brinca um pouco com as palavras aqui, como se o Filho estivesse entre eles ali, a figura de Jesus Cristo, não mais o estava, mas estavam os apóstolos imbuídos do Espírito Santo, né, e esse tema do sacerdócio de Cristo, né, que é o único lugar das Escrituras que aparece Cristo como sumo sacerdote, ele é desenvolvido ao longo da carta e através dessas comparações que eu falei do sacerdócio arônico, né, de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote e Melquisedeque, aquele personagem um pouco controverso aí que aparece no Antigo Testamento, né, e o autor de Hebreus encaixa Melquisedeque aí como Jesus sendo da linhagem de Melquisedeque. Tudo bem? E aí, se você for estudar o livro de Hebreus, eu recomendo que vocês, por exemplo, vejam a aula do Dante, né? O Dante é professor
da Escola Bíblica de Adultos, lá da Igreja Batista Fonte. Ele tem, acho que, um conteúdo aí de 2 meses sobre Hebreus, né? Nós estamos tentando falar aqui em 20 minutos, ele falou em 2 meses só sobre Hebreus, né? Muito bom o curso dele. Fiquem, espero que instados aí a procurar esse curso lá no site da igreja. Mas se você for fazer uma divisão, um esboço aí do livro de Hebreus, você teria uma introdução ali, aí você teria o autor ali colocando o Filho Rei, né, de Deus, a exaltação do Filho de Deus, advertências, ele faz muitas advertências a essa incredulidade que possa vir. Então, ao momento que ele mostra quem é o Filho de Deus, ele mostra quem é o sacerdote de Deus, ele adverte aos hebreus, aos leitores, né, das consequências de não crerem nisso, né. Então, ele tem aqui depois, no capítulo 5 até o 10, ele fala novamente sobre o filho como sacerdote, né, o sacerdote qualificado, dá advertências para as pessoas com relação a isso, como o sacerdócio de Cristo é superior, qual que é o seu ministério, e depois ele termina ali com uma resposta de fé, né, a natureza da fé, né, ele começa falando que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, né, um texto, um versículo bem conhecido também. Então, ele fala, apontando para a obra de Cristo, e depois ele traz o contexto da fé. Olha, isso aqui é uma resposta de fé, para você acreditar nessa obra salvífica de Jesus Cristo, né? Então, ele começa já o seu texto de defesa da fé, falando que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E ele termina com um epílogo aqui, né, um trecho final do capítulo 13, aí, grande até, né, onde ele faz uma dissertação final aí do seu arrazoado de doutrina. Pode falar, Paulo. Eu ia perguntar com você, eu já vi alguns autores, né, esse texto do 6, de 4 a 8, o que você, pelo que você estudou tal, o que você acha desse texto? Sobre talvez sobre a queda, né, aqueles que caíram, né, não serem mais participantes do Espírito, é isso, né? Assim, eu já vi assim pessoas sérias com Deus, né, com pontos de vista diferentes, né? E um fala, não, era gente salva, e outros falam, não. Mas é interessante que no versículo 4 fala que eles provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, né? E aí depois fala que é impossível renová-los para arrependimento, estariam... Não sei se, assim, os estudos que você fez, o que você pode dizer? Se é controverso, né? Bem controverso. Tem um texto de Paulo, que agora eu esqueci a referência dele, mas ele fala muito da cauterização da mente, né? Que alguns de tanto pecado, eles acabam cauterizando a sua mente, e de forma que, não que a gente esteja diminuindo o poder do Espírito, pelo contrário, mas que eles criam, de fato, esse bloqueio para não mais terem a presença do Espírito, né? Esse é um texto difícil, acho que na aula passada a gente também falou um pouquinho sobre essa dificuldade de entender aí essas dimensões do espectro de quem é salvo e quem não é salvo, né? Mas, de fato, o versículo 4 ele é muito claro, ele participou de alguma forma. Dá a entender que era salvo, né, Bolo? Ainda quando você fala provar, você não sabe a justa medida do provar, né? Quanto ele provou? Ele provou do dom celestial, de que forma, de que maneira, se tornou participante de que forma, né? Mas é difícil mesmo. Difícil. Acho que, se não me engano, o MacArthur fala que não era salvo, e acho que o Wisby fala que era. Então, é difícil, né? Mas, não,
O importante eu não tenho uma resposta. não, Eu não, fiquei, não. eu fiquei com medo de alguém perguntar isso hoje. Não, mas não. Pode crer que a gente, homens sérios de Deus aí, eu vi pontos de vistas diferentes, né? Eu também já vi. Então, O que eu lembro muito de ter visto no seminário, Paulo, é dessa cauterização da mente, né? certo. Daquele aspecto da pessoa, ela se afunda tanto no pecado, talvez até comparando com o filho pródigo aqui, né, da situação que ele estava ali de comendo lavagem de porcos, né, ele teve um último vislumbre ali, né, que ele poderia voltar pro seio do pai, né, mas tem pessoas que estão na lavagem de porcos e a mente está cauterizada, né? Mas de alguma forma eles foram participantes, né? Se o filho pródigo não tivesse feito o retorno ali, É. ele foi participante, né? Ele estava no seio da família, né? Pegando como uma, uma parábola, mas trazendo para o contexto mais amplo aí. Tem muitos que se entregam de fato a uma vida de pecado e de imundícias e acabam cauterizando a própria mente, né? E aí, pode falar. Não, eu tô com um livro aqui, comecei a ler do Dr. Martin Lloyd Jones, sobre o livro de Hebreus, né? Mas eu não cheguei lá ainda, não. E nem sei também se. Porque às vezes a gente vai assim e os caras passam direto. Eles dão uma curvinha ali, né? Às vezes, quando o Mas versículo é meio polêmico, eles passam direto. quando você lê, você me fala depois. Eu falo sim. Eu não tenho nenhum livro do Martin Lloyd Jones, eu acho. Então, nem tem esse de Hebreus. Não saberia dizer o que ele falou. Bom, e aí saímos do livro pesado aí. Hebreus é um livro pesado, é um livro difícil. É bom ter um conhecimento prévio de Antigo Testamento, né? Principalmente algumas práticas, né? Principalmente a prática do sacerdócio. Faz todo sentido para ler Hebreus. Salvo engano, o Dante ele dá uma explicação muito boa sobre o sacerdócio, como que era feito e tal, e é interessante mesmo, assim, você ter esse contexto para poder se aprofundar, né, até mesmo quando ele fala da lista dos heróis ali da fé, né, dos quais o mundo não é digno, né, não é digno desses homens, ele traz personagens do Antigo Testamento, né, pessoas que você tem que saber um pouquinho da biografia deles para poder fazer sentido essa explicação de Apolo. De Apolo sobre Hebreus aqui. Mas pode ser Paulo também. E aí chegamos em 1 João, chegamos nas cartas de João, né? O discípulo amado. Então, nós falamos tanto de Pedro, tanto de Paulo aqui, né? E outro dia até o meu filho, que chama Pedro, perguntou, né? Poxa, mas por que que... Ele perguntou dessa forma, tem 7 anos, né? Acho que está aprendendo com a mãe dele essas coisas. Hoje de teologia ele aprende com a mãe dele. Ele falou assim, pai, por que a Bíblia fala tanto de Pedro escreveu tanta coisa, e João não escreveu quase nada, né? Porque ele ganhou uma Bíblia e estava mostrando para ele os livros, né? E ele viu que era pouquinho, ele até que se interessou a ler primeiro os livros de João, porque eram curtinhos, né? Eu falei, não, realmente o apóstolo amado aí, né, o amigo de Jesus, ele escreveu pouco, né? Se você pega o grupo de Jesus ele andava provavelmente com um grupo de mais de 500 pessoas seguindo. Desse grupo, você tinha mais ou menos umas 70 pessoas que eram, talvez, de um núcleo ali, né? Não um núcleo, de um raio de atuação, né? Tanto que Jesus, ele manda em duplas, né, para fazer um evangelismo ali nas casas, né? 70 pessoas. Desses 70, você tinha 12, que eram, de fato, os discípulos de Cristo. Desses 12, você tinha 3, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Cristo, né? Aqueles que viram a transfiguração, que foram no Getsemane orar, que estavam quando Jesus foi preso, né? Eram esses 3 camaradas aí, Pedro, Tiago e João. E desses 3, Jesus ele tinha uma afeição muito grande por João, né? Era o discípulo amado, aquele que na ceia reclina-se sobre Jesus, né? E demonstra um afeto muito grande. Então, é dessa figura que nós estamos falando, né? De alguém que
Pensa só, eu fico às vezes imaginando isso, na história da humanidade, é claro que Jesus fala que dos nascidos de mulher não houve ninguém como João Batista, né? Ele fala lá em João, mas dos nascidos de mulher não teve ninguém que teve um contato tão grande com o mestre, uma amizade tão profunda quanto o apóstolo João, quanto João. Isso é muito interessante, né? Uma pessoa, um ser humano como nós, né? Sujeito a tantas falhas e tantos dissabores na vida, mas teve o privilégio de ser amigo íntimo do Criador do universo, né? Então, eu estou só filosofando aqui, mas é muito bonito isso, né? E aí, 1 João foi escrito de fato por João, esse discípulo último a falecer, né? Ele provavelmente faleceu, por mais que ele tenha sido martirizado, ele tenha sofrido açoites e provavelmente óleo quente, sofreu muitos martírios, mas ele morreu em velhice, né? Ainda que ele tivesse morrido em velhice, exilado numa ilha, né? Ilha de Patmos, mas ele morreu em velhice. Os outros foram mortos, provavelmente a fio de espada aí. Mas João, o apóstolo, ele é o que morreu mais velho, né? E ele escreve as suas últimas cartas, os 4 últimos livros da Bíblia são de João. Tem Judas aqui no meio, mas os últimos livros aí são João que está conduzindo, né? E os versículos chaves aqui é o 3 e o 4, né? O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que a vossa alegria seja plena. Então, ele fala muito em 1 João sobre comunhão e confiança, né? Amor, segurança, comunhão são temas da primeira de João. O propósito de João aí é conduzir os crentes ao pleno desfrute, apresentando os critérios que definem a genuína comunhão cristã com Deus santo e amoroso. Então, eu fiz aquela introdução de João, ninguém melhor para falar sobre comunhão e sobre definições genuínas de quem está em comunhão do que aquele que era o amigo íntimo de Cristo, né? Tanto que a palavra amor, ela aparece em todo o texto aqui de João, né? Recheado de amor. Se você fosse trocar a palavra amor por coraçõezinhos, ia ficar toda pintado o seu texto de João aqui. No capítulo 4, então, especialmente, né? Ele fala muito, usa muito a expressão amor, né? No capítulo 4:16, por exemplo, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha só, ele usou em um versículo, usou 3 vezes amor. Então, é uma carta amorosa, né? Uma carta que exalta essa comunhão com Deus, né? O prazer de ser filho de Deus, o prazer, a segurança de estar nessa família de Deus, né? Um ponto notável aí, só tem uma alusão em João do Antigo Testamento, que está lá no 3:12, né? E nem é uma citação direta de texto, ele faz uma alusão a Caim. Então, é uma carta que ela está muito direcionada para o contexto mais do Novo Testamento, né? Ele faz uma alusão simples aí ao Antigo, né? Se você comparar, por exemplo, com Hebreus, que faz muitas alusões ao Antigo Testamento. Ele não possui, apesar de ser uma carta, ela é entendida como uma carta, né, como uma epístola, mas ela não possui uma saudação, uma bênção, nem uma conclusão. Então, você vai ler e você vai dizer, mas não tem uma conclusão, né? A conclusão é, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É como se ele não terminasse, não tivesse se despedido. Eu ainda acho que está melhor do que Jonas, né? Jonas termina com uma pergunta, né? Então, pelo menos aqui é uma afirmação. Jonas fica com uma pergunta no ar, né? Uma pergunta retórica, mas fica no ar, uma pergunta. Mas não é Antigo Testamento aqui. E a aplicação é essa, né? O verdadeiro amor é muito mais do que palavras, né? Ele mostra isso, que o amor, você vai sendo aperfeiçoado no amor, e você, ao ser aperfeiçoado no amor, você demonstra esse amor. Isso é natural, né? Tanto que ele fala lá, né? No amor, no versículo 4:18, no amor não existe medo, mas o perfeito amor lança fora o medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
ele mostra a importância, né? O verdadeiro amor, ele é mais do que palavras, mais do que dizer que ama alguém. Se você odiar seu irmão, você é mentiroso. Então, João, ele faz esse jogo de palavras de forma muito inteligente, né? Mostrando que o amor, ele tem que ser demonstrado, né? na prática do cristão. Uma análise rápida aí, o pano de fundo para quem João escreve, né, são comunidades cristãs que estavam combatendo heresias gnósticas, e novamente com terras aí de influência de cultura de línguas gregas. Ocorreram divisões nessas igrejas que João não lamenta, por entendê-las inevitáveis, né? Então, ele está escrevendo para as igrejas, ele fala, olha, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. João, ele não é que ele deseja a divisão da igreja, mas ele mostra claramente, olha, é necessário que isso aconteça, né? E a igreja é encorajada, em 1 João, a viver de forma coerente, já falei isso aqui, e sem perder o foco do cuidado pastoral com a vida dos crentes. É evidente no texto a exposição doutrinária sobre a encarnação de Deus em Cristo, né, esse antignosticismo. O gnosticismo, ainda que ele era primário ali, né, um aspecto do gnosticismo nascendo ali, mas João, ele fala da encarnação de Deus em Cristo, né, combatendo essa heresia do gnosticismo que estava surgindo ali no seio da igreja. E há um esboço, esse esboço aqui é interessante, aí eu olhei no Carlos Oswaldo, porque ele fez um destaque, isso aqui é um recurso literário que o autor, eu sei que João usa isso e Tiago usou isso também, mas eu não trouxe no Tiago, eu esqueci. Mas ele faz eu esqueci agora o termo correto para isso, mas ele faz como se ele estivesse escrevendo assim, ó, A, B. Aí ele volta para o tema A e para o tema B. Ele vai fazendo esse tipo de contextualização no seu texto, né? Então, por exemplo, aqui, lá do capítulo 1 até o capítulo 2, ele fala critérios para a comunhão com Deus, que é a luz. Ele fala assim, ó, evite o pecado, guarde o mandamento. Depois ele fala, evite os falsos mestres, guarde-se fiel à verdade. Então, ele faz esse tipo de jogo de contexto, né? Quando ele vai falar, por exemplo, lá no 2 até o 5, né, que é praticamente o final, ele fala, ó, distinção entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás, o amor fraternal, a segurança como privilégio da filiação. Aí ele volta para o tema A, discernimento entre influências divinas e satânicas. Percebe como faz uma relação com o texto A lá, né? O A' faz relação com A. O amor fraternal, ele fala de novo do amor fraternal. A segurança como privilégio da filiação, a segurança como resultado da crença correta. Eu peço perdão, eu esqueci, eu devia ter notado, né? É um recurso literário que Tiago usa, é um recurso literário que João usa também, de fazer esse tipo de escalonamento, né? Eu peço perdão, porque eu devia ter gravado o recurso literário aqui para trazer para vocês, mas ele faz esse tipo de associação, e aí só uns caras igual o Carlos Oswaldo que descobrem isso na Bíblia, né? Eles pegam, destrincham o texto e mostram que há esse tipo de relação que é muito interessante. Não é, certo? Porventura não é... Pode falar. Se fala digressão, não? Não é digressão, porque digressão é você voltar a digressão me faz lembrar de Machado de Assis, né? Você abre um parêntese para falar de uma outra coisa enquanto está falando do tema, né? Entendi. Depois eu vou pegar e vou falar para vocês. Nem que eu tenha que procurar um por um. Eu vou falar para vocês depois o recurso literário que eles usam. Uma falha minha aqui não ter gravado. E aí, a gente já está chegando ao fim também da aula, né? 2 João é um texto bem curto, né? É uma epístola muito curta. Aliás, na minha Bíblia, por exemplo, ele aparece o 2 João numa folha e o 3 João em outra folha. E no caso tem mais comentário do Shed do que texto até. A Bíblia com comentário tem mais comentário que texto, né? O versículo-chave de 2 João está lá em 9 e 10, né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, né, ela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho.
Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebas em casa, nem lhe des boa-vinda. Também é uma preocupação de João aí com os falsos mestres, né, com a falsa doutrina, né? Então, o amor verdadeiro, na segunda de João, rejeita a mentira e abraça o irmão. O propósito dessa carta aí é estimular o discernimento na prática do amor pela hospitalidade, devido à presença de falsos mestres que causam o desvio dos crentes, né? Então, João, ele está falando sobre um pouco da hospitalidade aqui, mas ele fala, olha, cautelai-vos, né? Toma cuidado. O que tem de interessante, de ponto notável, né? O versículo 1, ele fala assim, a senhora eleita. Essa senhora, será que seria uma senhora mesmo? Alguém que cuidava da igreja? Ou seria a própria igreja? A senhora eleita e a seus filhos. Esses filhos são quem? Filhos da senhora, como uma pessoa física, né? Um CPF e tudo, ou seria uma igreja e os seus filhos são os irmãos, né? Eu entendo que é mais um contexto de igreja que João está se referindo, né? Ele escreve para uma igreja, né? E ele está falando, olha, a senhora eleita, que é a igreja é a eleita de Deus, né? E aos seus filhos, que são os irmãos em Cristo, né? João, provavelmente, ele tinha uns 90 anos quando ele escreveu essa carta. É uma carta muito breve, a segunda carta mais breve aí, perde só para a terceira de João. E a aplicação é, temos amado os mandamentos de Deus para nos vermos livres dos falsos mestres? Por quê? Se eu permaneço na doutrina, é porque eu amo os mandamentos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E isso faz com que nós fiquemos livres dos falsos mestres. Então, essa é a proposta, ainda que reduzida, de João aqui, né? Ele está escrevendo para um grupo ali, uma igreja, pequena, provavelmente, mas com essa preocupação de que eles têm uma doutrina saudável, né? Que é o versículo 9 e 10. E aí não tem muito contexto aqui, novamente, é uma carta curta, você não tem muitos elementos, mas você tem um esboço bem sintético, né? Uma saudação, a caminhada contínua na verdade, o cuidado com esses falsos mestres e uma despedida final. Na despedida final, ele fala, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, ele fala senhora eleita, e depois ele termina, os filhos da tua irmã eleita. Dá a ideia de serem igrejas irmãs, né? Igrejas parceiras, que, novamente, até nesse contexto de igrejas em casas, né? Igrejas que se reuniam, não em galpões, mas em casas, né? Mas dá uma ideia de João provavelmente ter sido aquele que plantou essas igrejas e, ao estar em uma igreja, escreve para outra, né, como forma de instruir a instrução apostólica. E aí nós temos a terceira de João, a carta mais curta do Novo Testamento, né? O versículo-chave está lá em João 11, que, amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E a terceira de João, ela condena o egoísmo e louva a bondade e o altruísmo, né? E o propósito, aí ele escreve para uma pessoa específica, né? Ele escreve para Gaio. E a ideia de João aqui, o propósito é encorajar Gaio em seu ministério de hospitalidade amorosa, para que ele não assuma a atitude destrutiva de Diótrefes. Então, você tem aí uma carta com dois personagens, seria o mocinho e o vilão aí, né? Gaio como o ministro de Deus que está fazendo o que é correto, o bom exemplo de Gaio, né? E você tem o mau exemplo de Diótrefes, né? Gaio, ele era um homem rico e era discípulo de João, ou também de Paulo, né? Ele aparece aí, o personagem Gaio, não tem como a gente confirmar se existia dois Gaios, na verdade, né? Como eu falei na aula passada, tinham 7 Judas na Bíblia, né? Tem 7 Judas na Bíblia. Não tem como dizer que existia um outro Gaio, mas provavelmente ou ele era esse Gaio que João discipulou, ou então era o Gaio que aparece nesses textos que eu elenquei aqui, juntamente com Paulo. Independente de qual deles seja, não tem problema ser o mesmo, né? Até porque a igreja primitiva ela se comunicava muito e provavelmente João também, por ter morrido mais velho, teve contato com os discípulos de Paulo também, né?
Bom, já falei que é a carta mais breve da Bíblia, né, mas a menorzinha, e esse Diótrefes, ele pode ser aquele perseguidor de Paulo em Atos 19, 23 até 41. Então, só para você lembrar, lá em Atos, Paulo está sofrendo uma perseguição. Atos 19, rapidamente aqui. Em Atos 19, lá no 23, acontece que há um alvoroço ali na Macedônia, né, por causa do caminho, né, e ele fala que tinha um ourives ali chamado Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, que dava muito lucro, e aí ele discorre sobre essa perseguição que Paulo sofre ali, né, uma afronta, né, que acontece nesse texto, e provavelmente, juntamente com Demétrio, o Carlos Oswaldo fala que provavelmente Diótrefes estava ali também. Não aparece o nome de Diótrefes exatamente, né? Mas é uma alusão interessante aí de pensar que talvez porque aparece Gaio no versículo 29. Então, o Carlos Oswaldo faz essa sugestão de que não só Diótrefes quis atrapalhar Paulo, mas também estava atrapalhando Gaio agora no seu ministério, né? Novamente, não aparece o nome de Diótrefes, é uma alusão que o Carlos Oswaldo faz no Foco e Desenvolvimento, que pode ser que Diótrefes estava ali como perseguidor de Paulo também. E a aplicação é essa: o serviço cristão não deve ser deixado de lado por conta de uma liderança egoísta. Havia uma liderança egoísta por parte de Diótrefes ali, e João incita que Gaio permaneça firme no seu ministério, apesar desse camarada aí. E aí, como esboço rápido também, né, não tem muito texto aqui para colocar, mas a saudação inicial, a exaltação desse altruísmo de Gaio, fala um pouquinho sobre o egoísmo de Diótrefes, fala da fidelidade de Demétrio, e ele conclui depois o texto.